Oi meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje quero falar um negócio bem aleatório talvez, mas eu não sei, eu vou dar o contexto pra vocês. Há algumas semanas atrás eu estava fazendo o quê? Meu skincare diário e noturno. E eu tenho toda uma rotina, todo um passo a passo, os produtos A, B e C que eu uso, que combinam com um outro e não pode usar esse com esse. Enquanto eu tava nesse momento dessa minha rotina, eu fiquei pensando como que é engraçado, né? Porque eu nem sempre fui assim. Quando eu era mais jovem, não que eu não seja jovem, ainda sou muito jovem, mas quando eu era mais jovem, não era assim. Eu não passava nenhum creme, mal passava protetor solar na cara. E aí eu fui pensar como que... O que eu mudei? O que aconteceu na minha vida que me trouxe nesse lugar onde eu realmente amo esse momento que eu tô passando todos os meus cremes no meu rostinho. Eu amo pesquisar sobre isso. Eu não consigo começar o dia se eu não tiver passado os meus 45 cremes. Eu não consigo ir pra cama à noite se eu não tiver passado os outros 25 cremes noturnos. Como que eu cheguei nesse ponto? E aí eu me lembrei que mais ou menos uns 5 anos atrás eu comecei a tomar Roacutan. E como é um medicamento forte, eu comecei a ter mais cuidado com a pele. O dermatologista me recomendou lavar com esse sabonete, passar esse hidratante. E foi quando eu comecei a ter essa rotina com a minha pele, que era obrigatório, né? Se eu não tivesse aquela rotina, eu ia ter problema. Então eu comecei a criar este ritmo na minha vida. E essa é a palavra que eu quero falar com vocês hoje. Ritmo. Tudo na vida são ritmos. Ritmos que a gente cria. Vitória não tem noção do que você está querendo dizer. Ritmos. Ter o meu skincare toda manhã e toda noite é um ritmo que eu criei. É algo que eu inseri na minha rotina e que hoje faz parte da minha vida. Tudo que a gente faz é um ritmo. Se você gosta de ir na academia, é um ritmo da sua vida. Talvez nem sempre tenha sido assim, mas em algum momento da sua vida você inseriu isso na sua rotina e você se dedicou para que isso se tornasse literalmente um ritmo. Se você gosta de ler, leitura é um ritmo da sua vida, né? Então, os nossos ritmos, o que a gente faz e até mesmo o que a gente não faz, procrastinar, é um ritmo da nossa vida. Culpado. É um ritmo ruim, mas também é um ritmo porque é uma coisa que você cultiva, é uma coisa que você continua fazendo, né? O que é um ritmo? É uma repetição. Então são esses ritmos que eles coordenam a nossa vida, né? Eles levam a gente pra algum lugar. E aí, boa crente que sou, que pega qualquer coisinha e sente mesmo, assim, Deus falando no seu coração. Quais são os ritmos que você tá criando na sua vida? Sabe, são ritmos saudáveis? Ou são ritmos que a longo prazo podem destruir, te trazer coisas ruins? Eu sempre tive muito problema com constância na minha vida. Então, desde sempre, eu começava uma coisa e eu nunca terminava. Eu começava e eu parava no meio do caminho. Seja o que fosse, eu sempre tive muitas ideias, um caminhão de ideias. Vou fazer isso. Mas na hora de fazer, eu até começava a fazer toda a preparação, mas na hora do vamos ver mesmo, eu não fazia. Ou fazia e na primeira dificuldade que eu tinha, eu já largava a mão. Ah, isso aqui não é pra mim. E pra falar bem a verdade pra você, a primeira vez, assim, que eu me lembro que eu comecei e eu terminei uma coisa foi ano passado. Não é possível, Vitória. Claro, gente, que comecei e terminei escola, faculdade, intercâmbio, sim. Mas, tipo assim, coisas pequenas. Até ler um livro. Quando eu era mais jovem, eu lia todos os clássicos, como Crepúsculo, Um Amor para Recordar, essas coisas. Mas sentar e ler um livro, assim, era uma coisa que eu parava no segundo capítulo, parava na metade. Eu vou fazer journal, parava. E ano passado, uma amiga minha me deu um journal de 100 dias de devocional. E eu falei, ih! Mas eu fiz. E foi a primeira vez na minha vida que eu comecei um projeto relativamente longo e terminei. E alguns anos atrás eu também comecei a me interessar por leitura, então foi um ritmo que foi bem lento pra mim. Ainda é um pouco, né? Eu tenho amigos que leem 10 livros por semana. Eu levo um pouco mais de tempo, mas eu criei um ritmo de toda noite antes de dormir eu pego um livro e eu leio um capítulo. Ler a Bíblia era uma coisa que eu queria inserir na minha vida diária, mas mais uma vez,
A vida é muito agitada, a gente sempre tem um monte de coisa pra fazer, tem que estar em um monte de lugar, tem um monte de amigos, não sei o quê, e ninguém nunca tem tempo pra nada. E um dia eu assisti um vídeo de uma pregação e o rapaz ele falava de que de manhã ele acordava e aí ele fazia um copo de café e ele ia pra varanda dele, assistia o pôr do sol e passava aquele tempo com Jesus e lia a Bíblia de manhã e tinha um journal que escrevia como eu estou, quais são as ansiedades que estão no meu coração. E eu assisti aquilo e falei, cara, que lindo, quero fazer isso, mas qual que é o meu problema? E talvez seja o seu problema, por isso que eu estou aqui compartilhando, que talvez você, não sei, se identifique. Eu quero salvar o mundo, do dia pra noite. Eu não faço nada hoje, amanhã eu quero ter o mundo salvo. Eu vou conseguir salvar o mundo? Não vou. E daí o que acontece? Eu desisto. Então esse é o meu problema. Eu tô no zero e eu tenho a meta lá em cima. Então, por exemplo, foi lindo o que esse rapaz falou, mas eu tenho dificuldade de acordar 9 horas da manhã pra trabalhar. Você acha que eu vou acordar às 6 pra ver o sol nascer? Não vou, não vou. Então, talvez nos primeiros 3 dias eu vá fazer e eu vá adorar a experiência e vai ser incrível, mas não é uma coisa que eu vou ter constância, porque não funciona pra mim. Então, isso é uma coisa que eu quero dar uma dica pra você, dica da Tia Vitória. O que eu faço? Tô tentando melhorar, mas ainda tô fazendo assim. Eu determinei que eu ia ler a Bíblia todo dia de manhã, assistindo os pássaros cantar e o sol nascer enquanto eu tomo um copo de café. Não, porque eu não consigo, não estou lá ainda, sabe? Sabe, os passos de bebê, um pouquinho de cada vez. Meu celular desperta, a minha Bíblia eu deixo na minha mesa de cabeceira. O celular desperta, eu só puxo a Bíblia, abro a Bíblia e começo a ler. Nos primeiros 3 minutos, eu não sei nem onde eu tô, não sei nem o meu nome. Mas depois você desperta e aí você volta e relê o que você não sabia que você tava lendo. E cara, já tem 5 meses que eu tô fazendo isso e eu não desisti. Não desisti. E tá sendo tão incrível, tá sendo tão bom. Antes de pegar o celular de manhã, antes de ver o tragédia que tá acontecendo no mundo, você só ficar aquele momento em silêncio, lendo, sabe? Então, é sobre isso que eu quero falar pra você. Não coloque os seus standards, a sua meta, em salvar o mundo e erradicar a fome da África. Comece aos pouquinhos, sabe? Se você tem o plano de começar numa academia, que seja, não fica louco de ir pra academia às 5 horas da manhã, de domingo a domingo, pegar todas as coisas do mundo, se você nunca treinou na sua vida, se você nem acorda de manhã pra trabalhar. Comece aos poucos. São ritmos que a gente começa a introduzir de pouquinho em pouquinho, em pouquinho em pouquinho. E aí quando a gente vê, se torna uma rotina. Uma coisa que eu tenho aprendido muito recentemente. O que você pensa sobre se torna o que você se importa. E o que você se importa se torna o que você busca, o que você persegue na sua vida. Então a pergunta é, o que tá passando na sua cabeça? O que você pensa o dia inteiro? Porque é isso que tá movendo o seu coração e movendo as suas atitudes. Então se você pensa o dia inteiro no namorado que você nem tem, você tá se anulando e já tá esquecendo de você, dos seus objetivos, da sua meta, antes mesmo de você ter o bendito do namorado. Se você só pensa na promoção que um dia você vai ter, você tá negligenciando tempo com a sua família. Na Bíblia a gente lê que aonde está o seu coração é onde está o seu tesouro. O que você tá dando mais valor na sua vida hoje? E tá tudo bem, não tô falando que você não tem que ter sonho, não tô falando que você não tem que ter ambição, não tô falando sobre isso, eu tô falando para que você não negligencie o hoje, o agora, porque você tá sonhando no amanhã, porque o amanhã vai chegar. E aí quando você tiver o seu doutorado, a sua posição de manager na sua empresa, você vai estar querendo outra coisa. E aí você não vai nem aproveitar o que você sonhou um dia. Então, é isso que eu te desafio hoje. Quais são os ritmos que estão na sua vida? O que está na sua mente? E como esses pensamentos da sua mente se tornam desejos no seu coração e atitudes da sua vida? E como isso influencia o seu dia a dia? O que você pode fazer? Uma coisa palpável. Não vai tentar salvar o mundo amanhã. Uma coisa palpável. O que você pode fazer para mudar a sua rotina hoje? Para te aproximar de Deus mais hoje, para tentar estreitar o seu relacionamento com Deus. O que você pode mudar? Qual o ritmo que você pode criar na sua vida hoje? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não foi muito aleluiado, mas é realmente assim, eu acredito que na vida, sim, a gente tem que ser aleluiado e tem que ver Deus em tudo. Mas tem horas que a gente precisa prestar atenção
na nossa vida ordinária, né? Na nossa vida do dia a dia. O que tá acontecendo? O que tá passando no seu coração? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Bye!